Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu quero estar sendo mais uma vez um instrumento para poder abençoar você com a mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa semana, parando para refletir um pouco sobre algumas coisas que eu vivi no meu passado, eu percebi que grande parte da minha infância, por exemplo, da minha infância barra da adolescência, eu busquei me preencher com algumas coisas que na realidade não me preenchiam. Até que um dia, mesmo sendo crente, mesmo acreditando em Deus, mesmo estando na igreja, eu vivi por muito tempo sem conhecer de fato quem era Deus, mas um dia eu resolvi viver isso a sério, né? E minha vida mudou por completo. E hoje a mensagem que eu tenho para você é o único que te pode preencher por completo. Pare para refletir um pouco na sua vida. Por acaso você, talvez por uma curiosidade de criança, por talvez outros caminhos, né, que te fizeram, né, fazer coisas que talvez você nem sabia do que realmente era, né, experimentar coisas que você talvez nem sabia que era, mas hoje você se encontra preso, perdido, né, meio deslocado, sem saber o que fazer. Eu já senti muito isso. Por uma grande parte da minha vida eu já senti isso. Esse vazio existencial e tentá-lo preencher com coisas que não faziam sentido. E talvez por uma curiosidade de criança acabei buscando coisas que eu nem sabia o que eram, mas deram muitos problemas para mim. Talvez você possa se identificar com isso, não sei. Mas eu gostaria de falar agora o que pode levar um ser humano a buscar se preencher com coisas que não preenchem de fato. A primeira coisa que eu coloquei aqui como tópico é a ignorância. A ignorância, muitas das vezes, ela nos faz atrasar a nossa vida, né? Ela nos faz perder tempo, né? E na palavra de Deus está escrito que conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Cristo é a verdade, né? E quando você não conhece Cristo, você fica sem direção, sem foco. Eu, por muito tempo, eu fui à igreja, eu estava na igreja, mas eu não conhecia de fato quem era Cristo, por mais de ter curiosidade de conhecê-lo, né, porque eu fui ensinado no caminho, mas eu não sabia muito quem era. Só a partir de uma certa idade que eu fui buscar e conhecer de fato quem era, e isso mudou por completo a minha história, porque nada vale mais a pena do que viver no amor de Cristo, do que viver um dia. Você pode viver um dia, mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 sem conhecê-lo. Conhecer, mas duvidar. A palavra de Deus fala que aquele que conhece, mas duvida, é como as ondas do mar, lançado de um lado por outro. É inconstante, né? Todos os caminhos dessa pessoa, né, que tem a mente dividida, são estáveis. Quantas pessoas que talvez você possa conhecer, né, que nem sabiam direito o que estavam fazendo, mas por causa disso, né, acabaram, por exemplo, se entregando em alguns vícios ou em algum problema, né, acabaram por desconhecer, como eu já disse, né, no primeiro tópico, por ignorância, talvez que estavam doentes emocionais, acabaram tentando preencher esse vazio existencial com coisas que não preenchiam. Quando as pessoas se enfiam em problemas, né, por não saberem exatamente o que querem, né, daí a importância de você saber reconhecer que você precisa de algo que realmente te preencha por completo. E essa pessoa, como eu já falei, é Cristo. Ele é o único que pode preencher por completo, posso te garantir isso. Influência das companhias erradas. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta só ir à igreja, só ir aos cultos, ou ir à missa. Não adianta só frequentar, tem de fato viver e selecionar muito bem as suas amizades, né? Os amigos têm um poder muito grande de levar a gente para lugares que talvez a gente jamais passaria. Quão bons são os amigos quando são escolhas certas, né? Mas também quão prejudiciais. Como, por exemplo, tem o caso do filho do rei Davi, mais novo, Absalão, que seguiu os conselhos de um amigo, né, Abinadab, a qual fez com que ele cavasse a sua própria cova, sua ruína, de Absalão não, de Aminon, no caso, Aminon, né, que ele que queria desejar, né, ele que desejava, né, ter alguma coisa com Tamar, né, filha ainda do rei Davi, meia irmã de seu irmão
irmã de seu irmão Absalão, no caso. E por causa desse desejo, ele acabou cometendo algo muito trágico, até para a época, né? E ele conseguiu fazer isso graças a um conselho de um amigo íntimo, né? De um amigo que o conhecia, e acabou dando uma estratégia errada para ele. Qualquer pessoa sensata falaria, né, para ele largar esse desejo, né? Mas enquanto tem amigos que te levam para a ruína, né, que literalmente para a ruína, porque depois ele acaba sendo morto pelo próprio irmão, tem amigos, por exemplo, que te levam para o lugar certo, para perto de Jesus, com a parábola dos 4 amigos, a qual os amigos, eles pegaram aquele paralítico, levaram ele até o telhado, desceram ele em frente ao Jesus, em frente ao milagre. Tem amigos que te levam para o momento certo, na hora certa, para a presença daquele, né, que te pode resolver todos os seus problemas. Então selecione muito bem as suas amizades para que você acabe não entrando em problemas que você poderia ter evitado se tivesse feito melhor essa seleção de pessoas para estarem ao seu lado. O que você perde quando você busca se preencher com coisas mundanas, eu coloquei com coisas terrenas, né, mas com coisas mundanas, com coisas que não preenchem. Nada desse mundo pode te trazer verdadeiro preenchimento, gente, porque é aquilo, todo ser humano, ele está em busca praticamente da felicidade. Felicidade pode ser considerado como a busca daquilo que você não tem ainda, daquilo que você não conquistou. Então, se as coisas se resumissem a essa terra, a esse mundo, o ser humano estaria perdido, porque o tempo todo a gente está buscando. Quando a gente não está bem, por exemplo, nas emoções, a gente está lutando para estar bem nas emoções. Quando a gente está bem nas emoções, a gente está lutando para estar bem na área sentimental, por exemplo. Quando a gente não já está bem na área sentimental, a gente está lutando para poder estar bem, por exemplo, financeiramente, ou para poder estar bem na carreira, ou para poder, por exemplo, formar uma família. Isso são coisas que é natural do ser humano, né? Ele busca, né, ser feliz e ser completo. Mas ser completo de verdade só é possível quando você tem Jesus Cristo no seu coração. Que aí ele te dá uma direção, você passa a viver os planos que ele tem para você. E assim você vai em direção ao seu destino, ao seu propósito, né? Porque projetos do Senhor são como família, são que você prospere em tudo. Na realidade, a Bíblia, ela tem um modelo para aqueles que o amam, que enquanto aqui na terra é para termos vida em abundância. E fica tranquilo, se a sua vida ainda não é uma vida de abundância ainda, fica tranquilo, isso não é o seu destino. Você vai chegar lá, entendeu? Você vai chegar lá. Se você está passando por uma dificuldade hoje, seja em qualquer área da sua vida, saiba que a única certeza que nós temos enquanto ser humano, enquanto a vida, é que ela é rotativa. Ela é feita por momentos, por fases, e essa dor não é o seu fim. Fica tranquilo, vai melhorar, Deus tem solução para você. Quando você busca, né, viver, ser preenchido por coisas que não te preenchem, você perde tempo, né? Tempo que talvez você poderia estar investindo em riquezas, como pessoas, como seu propósito, que te dá sentido de vida. Você perde muito tempo, dignidade. Quando você perde tempo com coisas que não te preenchem de fato, e o que eu levo muito mais para o lado, por exemplo, de vícios, até eu não falo só vícios, por exemplo, com drogas, pornografia, podem ser também coisas como vícios emocionais. Às vezes você tem um trauma e por não tratá-lo, talvez isso acabe te gerando um complexo de inferioridade muito grande. Você acaba tentando preencher com coisas materiais, com coisas que não resolvem, né? E todo vício, né? Tudo aquilo que te faz perder o controle, de certa forma, né? Pode ser uma doença, no caso, ou às vezes também pode ser um pecado, né? Porque pode acabar te levando para cometer um pecado. E o pecado, ele traz sujeira, ele traz indignidade, você se sente mal, você sente que está se afastando, né, daquele que te ama, né? Então busca ser preenchido, busca ajuda, né? Se o seu problema, por exemplo, é um vício emocional, busque a ajuda de alguém especializado, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque ele vai poder te ajudar. Da mesma forma que Deus, ele usava seus profetas no passado, né? Ainda continua usando, como eu, né? Eu sou profeta do Senhor, né? Para poder estar te dando essa mensagem, né? Mas da mesma forma que ele usava seus profetas antigamente, ele pode usar também um psicólogo, profissionais da área que entendem, por exemplo, das suas emoções, né? Deus, ele tem solução, né? Ele pode te resolver, mas você que tem que arrancar a raiz. E o psicólogo, por exemplo, ele te ajuda a enxergar e saber, né? Ele te direcionar para onde você deve ir. Então busque ajuda,
né? Saiba que você precisa de ajuda e busque a ajuda das pessoas certas. Quando você procura, né, se preencher com coisas que não te preenchem de verdade, você perde vida, né? A Bíblia está escrita, por exemplo, quando você comete o pecado, que o salário do pecado é a morte, né? E isso pode ser considerado vida emocional, vida sentimental, vida, por exemplo, no questão das finanças, né? Vida profissional. Você perde em todas as suas áreas quando você está buscando se preencher com coisas que não preenchem. Porque te falta, por exemplo, né? Eu diria que quando você aceita Jesus, você está preenchido. Quando você está preenchido, agora pronto, agora você está preparado para seguir o seu destino. E aí você começa a caminhar de fato, né? Quando você começa a viver aquilo que Ele preparou, mesmo antes de você nascer. A sua vida não é um mero acaso. Deus ele tinha um plano para você muito antes de você nascer. E se você buscar saber estar no centro da vontade desse plano, eu posso te garantir que sua vida vai ser muito melhor, mas muito melhor mesmo. E dependendo do que você faz, por exemplo, na questão, por exemplo, de vícios, né, normalmente eles te levam para a ruína, né? Dependendo do que é esse vício, né, se for um pecado, né, aliás, na maioria das vezes, fica muito difícil, né, de falar, porque vícios eles podem também ser causados por doenças, né? Mas vício, tudo aquilo que te faz perder o controle, é na realidade um pecado. Saiba que você precisa de ajuda, então busque ajuda de alguma forma. Mas tem vícios, por exemplo, que te levam a cometer sérios erros, né? Isso pode te acabar fazendo você sentir culpa, remorso, que é um sentimento completamente destrutivo. Você pode ver que a diferença, por exemplo, de Judas para Pedro, Pedro ele negou Jesus 3 vezes e Judas ele traiu Jesus. Mas só que a diferença dos dois é que Pedro ele se arrependeu e depois ele foi ter com Jesus. E para Pedro ainda que negou Jesus, Deus ele ainda deu a chave do reino dele. Ele falou: tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, tudo aquilo que você desligar também será da mesma forma. Então Pedro, por ele se arrepender, ele alcançou um novo patamar. Agora Judas não, Judas ele ficou com remorso e o remorso acabou levando com que ele se enforcasse. Então busque ajuda, né? Saiba que você precisa de ajuda e se arrependa de fato. Não fique perdendo tempo com remorso. E aqui eu já vou para o quarto ponto, né? Que é como ser preenchido por completo. Não fique se culpando, não perca tempo com a culpa. A culpa te faz perder muito tempo. Se arrependa de fato. É a melhor coisa, eu posso te garantir, em situações difíceis, a melhor coisa que você pode saber é que Deus ele te ama independente daquilo que você possa fazer ou ser. Deus ele ainda continua te amando. Uma vez filho, você ainda será filho, mesmo que você erre. Mas você tem que mudar os seus caminhos, você tem que buscar de fato. Ou se arrepender é o quê? É convergir. Eu fazia algo errado, agora eu vou buscar ajuda, né? E eu vou fazer aquilo que é certo. Então, saiba que Deus ele ainda te ama independente daquilo que você possa ser ou fazer. Ele te espera, como por exemplo o pai do filho pródigo, né? Que eu não sei ao certo se a Bíblia relata, mas quando ele chega, né, o pai está esperando na porta, né, de braços abertos para receber o filho. Então eu acredito, né, a partir daí, que talvez provavelmente ele esperava o retorno do filho todos os dias. E com Deus ele é assim, ele te espera todos os dias de braços abertos para te receber. Todos os dias. Então, saiba que você é amado e que Deus ele vai te amar, porque na Bíblia está escrito que Deus ele te amou primeiro. Então saiba disso, ele te ama. Não importa aquilo que você possa fazer. Busque se arrepender e viver uma vida diferente, uma vida com o amor dele, que você vai ser completamente preenchido por ele. Agora eu dou um conselho. Ao invés de, por exemplo, fazer promessas, né, em momentos de queda, não faça as promessas que você não pode cumprir. Agora prove as suas intenções com atitudes. Prove a tua fidelidade a ele com atitudes verdadeiras, mudando de atitude. As palavras só servem para confirmar, né? Mas busque de verdade, né, a mudança através das atitudes, né? Não fique prometendo coisas, porque às vezes você promete, né, e talvez você acabe caindo, e isso vai te gerar uma culpa muito difícil de lidar. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Então busque provar a sua fidelidade com ele através de atitudes. É o melhor conselho na realidade que eu posso te dar. Nessa questão, por exemplo, de queda, de conseguir se levantar. Se você caiu, ok, agora não fica perdendo tempo com a culpa. Levanta, sacode a poeira, se necessário chora na presença dele, fala o que você fez, pede perdão, pede para ele que ele te levante dessa lama.
peça estratégias a Ele para que você consiga resolver resolver esse problema, porque não adianta, né, a gente se arrepender e tal, e não buscar estratégias em que resolve. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Isso foi um conselho que me deram e que mudou completamente a minha vida. Então busca resolver o seu problema através de buscar ajuda de quem resolve, através da oração, através da palavra dele, onde tem estratégias para tudo quanto é tipo de problema. Acredite, a Bíblia não é um manual de regras, é um manual de felicidade, um manual de como você pode ser feliz. Aquele livro é tudo que você precisa para a tua vida. Aquele livro é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia Billy Graham. Aquele livro é o livro mais atual que existe. É o livro da felicidade. Busca se aprofundar na palavra de Deus. E hoje não tem desculpa não, gente, porque, por exemplo, você pode estar sendo alimentado pela palavra através, por exemplo, de uma pregação, como você está vendo aqui, através de uma mensagem, como você está vendo aqui, através de uma música, né, uma música que fale, né, de Deus, da palavra dele, do amor dele. Você pode também estar sendo alimentado de várias formas pela palavra. Então não há desculpa para isso, né? Se aprofunde na palavra dele, se alimente da palavra dele, esteja conectado com os céus 24 horas por dia. Você pode não necessariamente estar orando, mas você pode estar em espírito de oração. O que é? Eu estou com os meus pensamentos em Deus o tempo todo, não importa onde eu estou no meu trabalho, estou pensando em Deus, estou falando com Ele, nem que seja em pensamento. Esteja conectado com Deus, é aquilo. Esteja com os pés na terra, mas com os olhos focados no céu, que você vai ver que a sua vida vai começar a mudar por completo. Ande em espírito, não tem como a gente vencer a nossa carne, os desejos da nossa carne, né? Porque todo dia a carne ela vai pedir alguma coisa, mas vence aquele que você alimentar mais. Então busca alimentar seu espírito, né? Busca viver em espírito. O que o espírito vai falar, por exemplo, numa situação onde uma pessoa está te caluniando, né? Está fazendo mal a você? É para você fazer o bem, é para você falar bem dela, né? A Bíblia está escrito, bem dizer aqueles que te maldizem. Então, viva em espírito de fato, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Não fique aceitando, né, aquilo que a sua carne pede, porque, por exemplo, coisas que você sem perceber, você deixa a sua carne não controlar. Eu parei para notar isso no meu caso, né? Por exemplo, eu dormia muito tarde. Essa era uma coisa que eu sem perceber, todos os dias praticamente eu estava fazendo, né? Eu passava num certo horário, né? E isso era prejudicial demais para mim. E eu fui perceber que nessas pequenas coisas eu não conseguia ter domínio próprio, eu não conseguia ter controle sobre a minha carne. Mas o Espírito, toda a obra do Espírito, ela é boa, ela vai te fazer bem. Então busca se preencher com o Espírito através da leitura da palavra, né, que vem aí a fé, a oração, o jejum também, que é muito importante, se possível, né, se você puder. Às vezes eu entendo, tem pessoas que por alguns motivos, né, específicos, né, por alguns problemas, né, por exemplo, alguns transtornos, por exemplo, não podem fazer jejum, né, isso eu entendo, é compreensível. Mas se alimente de espírito de outras formas, né, você pode se alimentar de outras formas. Busca na palavra de Deus, que vai fazer completamente sentido para você. Está escrito, por exemplo, aqui em Salmos 84:10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Nada vai te preencher mais do que o amor de Cristo. Eu demorei muito tempo para entender isso, né? Busquei me preencher com coisas que na realidade não preenchiam. E eu estava na igreja, como eu já falei, conhecia Deus, né? Mais ou menos, né? Assim, de nome, mas não conhecia de quem ele era de fato, né? E quando eu busquei ser transformado pelo amor dele, a minha vida mudou por completo. Deus, ele fez e faz coisas maravilhosas na minha vida, né? Porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Tenho vivido coisas que eu jamais imaginei, né? E Deus, ele tem sido fiel comigo, né? Eu posso garantir. Nada vai valer mais a pena do que, por exemplo, talvez abrir mão de um sonho para que Deus, ele cumpra a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Pode ser difícil às vezes, mas vale a pena. O mundo no máximo vai nos oferecer escapes da realidade, mas Deus, ele muda a nossa existência. Então busca ser transformado pelo amor dele, busca ser preenchido por completo, que a sua vida vai começar a ser transformada, né? Busca viver em abundância, que é isso que ele deseja para você. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.
Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas. Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança, né? Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.